Olá, estamos em 1988, um ano particular em Portugal. No verão há sempre incêndios no interior, mas neste ano tinham chegado à capital e ardiam os armazéns do Chiado e os Grandela. Perdia a vida num acidente de viação em Rio Maior Carlos Paião, uma promessa da música portuguesa. Já em Espanha, os atentados da ETA eram uma constante. No ano anterior, em Barcelona, tinham morrido 21 pessoas na explosão do Hipercor. Já na Alemanha, em 1989, deixava de existir o tão conhecido muro e a música dos Pink Floyd de 1979 fazia-se viral neste acontecimento. No dia 5 de setembro de 1988, na Catalunha, às 6 da manhã, as enfermeiras de pediatria do Hospital de São João da Deu vão ver a temperatura de cada uma das crianças que se encontram internadas. Trata-se de uma tarefa diária e é um dia como outro qualquer, até ao momento. Ao chegar ao quarto 229, encontram-no vazio. Onde está o paciente? A última história da primeira temporada de Podcat, o podcast Feta Catalunha, passa-se em Manresa, província de Barcelona. Pois bem, arrancamos. Uma criança de 5 anos desaparece do Hospital São João de Deus, São João de Deus em português, da cidade de Manresa. Estava acompanhada pela sua irmã de 17 anos, que também tinha desaparecido. A mãe tinha-lhe pedido para acompanhar o caçula da família porque trabalhava e tinha de cuidar dos restantes irmãos. Não queria imaginar que este espaço não fosse um sítio seguro. Nessa mesma manhã, a campainha toca na casa desta família. A mãe abre e é a Guarda Urbana, a nossa polícia municipal, à procura de Isidra e Dolores. Esta informa que estão no hospital porque o seu mais novo está com amidalite e fez reação à penicilina, que lhe foi administrada no tratamento, assim que o médico achou necessário interná-lo, e que a Dolores tinha ficado a cuidar do irmão. A polícia diz-lhe que não se encontram no hospital e que tinham desaparecido. A mãe, assustada, deixa a filha mais velha a cuidar dos irmãos e vai para o hospital. Quem é esta família? Os Orit, como se denominam na atualidade, são uma família luso-catalã. O pai chamava-se Alfredo Pires Gaspar, era português e faleceu 2 meses antes do desaparecimento dos filhos. A mãe era Maria Orit Graelhs e nasceu em Sallent. Casaram e foram viver para Manresa. Tiveram 15 filhos, 2 deles gêmeos, e uma menina que faleceu aos 3 meses. Os 10 primeiros filhos têm os apelidos Orit Pires e os 5 últimos Pires Orit. A razão reside no facto de que, em Portugal, o primeiro apelido é da mãe e o segundo do pai. Em Espanha é ao contrário. Os primeiros 10 filhos nasceram antes da morte de Franco e nesse momento a lei obrigava a registar os nomes segundo a legislação portuguesa. Já os 5 últimos nasceram depois de 1975, um grande ano, por sinal. Já o ditador tinha falecido e foram registados respeitando a lei espanhola. Enfim, coisas burocráticas difíceis de entender que só os portugueses que estamos imigrados em Espanha sabemos o que é. Enfim. Entretanto, a mãe chega ao hospital e pede para falar com o médico que internou o filho, mas é informada que o mesmo começou hoje as férias e tinha ido para a Turquia. E não pensava alterar os planos por uma brincadeira de crianças. A mãe furibunda exige falar com o responsável do centro. O hospital era gerido por padres e tratava-se de uma instituição a cargo da Igreja que tinha sido inaugurada em 1932, outro ano também bastante importante, e dedicava-se a tratar crianças com tuberculose, raquitismo e outras doenças. Crianças estas que não possuíam quaisquer recursos.
A resposta do diretor do hospital é dada através de uma enfermeira, já que o mesmo recusa-se a falar com a mãe. Indicava que o hospital não era uma prisão e ninguém estava obrigado a ficar aí fechado. O hospital não se responsabilizava por nenhum paciente. Se quisessem ir embora, ninguém os ia impedir. Com uma resposta assim, quem confia em hospitais? Maria Odite entra no quarto que está completamente vazio, mas dá a ideia que saíram dali com muita pressa. A roupa do Isidra continua pendurada no armário e os óculos da Dolores estavam na mesinha de cabeceira. Cabe salientar que a moça era miúpe e não podia fazer nada sem eles. A mãe não pode ficar de braços cruzados e decide colocar uma denúncia por desaparecimento. Tanto a Guarda Civil como a Guarda Urbana informaram que deve esperar 48 horas até poder denunciar, algo que já não existe hoje em dia, derivado ao trabalho árduo de juristas e familiares de desaparecidos, fazendo que se possa denunciar atualmente qualquer situação semelhante no minuto 1, mas estava-se em 1988. Ambos eram menores. O mais pequeno tinha 5 anos, super obediente, e a Dolores, apesar de ter 17 anos, aparentava ter 14. Era muito calada e tímida. Tinham a dificuldade na aprendizagem pelo facto que somente aos 11 anos detectaram que era miúpe. Até lá não participava nas aulas porque, à parte de ser muito reservada, não via nada e assumiram que era a sua maneira de ser. A partir dos 11 anos começou a usar óculos, o que lhe facilitou a vida, mas os estudos ficaram limitados pela demora do diagnóstico. Outros tempos. Não deixava de ser responsável por esta limitação, mas também não iria fugir com o irmão para lado nenhum. A família decide colocar fotos por toda a cidade e região, até à La Junqueira, fronteira com França. Corria a voz por todas as cidades e a TV3 também difundia a notícia. Juntam-se habitantes de Manresa e procuram os miúdos por zonas de bosque fora do centro. A irmã mais velha nunca tinha saído sozinha e não tinha amigos, só se relacionava com a família, por isso, se tivesse querido voltar a casa, não podia fazê-lo porque não via nada. Os óculos tinham ficado no hospital, como se tinha visto antes. Passam 48 horas e os corpos de segurança, Guarda Civil, Guarda Urbana, Polícia Local, Polícia Nacional e até os moços da esquadra que tinham iniciado as suas operações havia pouco tempo, todos se põem à procura dos irmãos. Também não encontram nada, nem vestígios. A família começa a suspeitar que se pode tratar de um sequestro. Esta razão não faz qualquer sentido porque não possuem dinheiro. Alfredo era carpinteiro e ganhava bem. Tinham uma horta e algum gado, e a Maria nunca tinha trabalhado fora de casa. Dedicava-se a cuidar dos filhos. Após a morte do marido, pendente de receber a pensão de viuvez, começa a trabalhar na limpeza de casas e escadas para poder sustentar a família. Os mais velhos já trabalham e um dos irmãos do pai participa com algum apoio financeiro, para que não lhes falte nada. Vivem num edifício de proteção social, sem muitas comunidades, e os irmãos revezam-se para cuidar dos mais pequenos, sem deixar de assistir à escola ou ao trabalho. Não era de todo o estereótipo de um núcleo familiar em que se pediria um resgate. Foram contactados por videntes, dizendo que os miúdos estavam numa determinada casa em Berga, uma cidade a 50 quilómetros de Manresa. Quando se preparavam para arrancar, TV3 informa de um atentado da ETA nessa mesma cidade e troca todos os planos. Voltam para casa sem ter podido avançar nada. A mãe fica colada ao telefone. Não para de receber chamadas, mas nenhuma dos miúdos. A maioria das pessoas são desconhecidas e dizem que viram os miúdos em algum sítio, desde São Paulo de Mar até Valência.
Umas vezes a polícia pode seguir as pistas, outras vezes não. Estão convencidos que estão vivos porque se tivessem morrido já se teria encontrado os corpos. O contacto com os familiares por parte da guarda urbana começou a diminuir. Não os atendiam quando se deslocavam à esquadra e diziam que lhes ligariam se houvessem novidades. Um maravilhoso apoio a uma mãe que perdeu dois filhos e que não sabe do seu paradeiro. Sem o acompanhamento devido por parte da polícia, a família decide denunciar o hospital. Desde o início achavam que o hospital tinha algo a ver com tudo aquilo e contrataram um advogado. E porquê esta desconfiança? Dia 27 de agosto, a mãe levou o menino a São João de Adeu porque estava com anginas. Deram-lhe algo para aliviar e foram para casa. No dia 30 teve de voltar porque não se encontrava melhor e foram atendidos por outro médico que lhe administrou penicilina. Dia 2 de setembro voltaram, mas desta vez às urgências, porque a penicilina fez uma reação alérgica e o menino estava com o interior da boca coberto de aftas e feridas que o impossibilitava beber ou comer. Visto isto, os médicos decidem interná-lo. A mãe confiou no trabalho dos profissionais e não contestou. Somente agora verificam que não era tão grave para um internamento. Isidra divide quarto com um bebê de 3 meses que tinha partido o braço desde o dia 2 a 4 de setembro. No dia 4 de setembro, mudam-no para outro quarto, sem qualquer explicação. Durante o dia, Angelina, que era a irmã mais velha, fica a cuidar do irmão. E à noite, vem a Dolores. No dia 4 à noite, as enfermeiras de pediatria, que faziam o turno noturno, organizam uma festa pelo aniversário de uma delas, não estando tão dependentes dos pacientes. Quantas vezes isto passa na atualidade? Todos sabemos, não é verdade? Quer em hospitais ou empresas. A diferença é que neste hospital, durante a festa, desaparecem 2 menores. Pensa-se que os podem ter raptado para adoção, a ela porque não o iria deixar o irmão. A outra opção é tráfico de órgãos. E uma outra era que, sendo o menino adotado, a irmã podia ter sido levada para uma rede de exploração sexual. Nesta altura existiam imensos clubes desses de beira de estrada, já que não se está tão longe da fronteira com a França. Uma outra razão de suspeitar do hospital é que o médico tinha dito que o hospital não era uma prisão e blá blá blá. Tinha sido acusado em 1977 de abusar de uma enfermeira estagiária e que a tinha obrigado a abortar. Foi condenado a 6 meses de prisão e 6 anos de inabilitação. Acabada a condena, regressa à sua posição do hospital. Oh, que maravilha! A estagiária tinha 17 anos, a mesma idade da Dolores. À denúncia do hospital por parte da mãe, o hospital apresenta uma outra denúncia por injúrias e calúnias. Telenovela mexicana totalmente. O juiz, vá lá, arquivou o caso porque acreditava que se tratava de uma mãe que batalhava para saber o que se tinha passado aos seus filhos e acabou por ficar tudo em águas de bacalhau. O advogado da família recomenda um detetive de Manresa muito conhecido que os podia ajudar na localização. Entre uma coisa e outra, acabam por lhe pagar 50 mil pesetas, que seriam uns 300 euros, mas que valia como uns 600 euros naquele tempo. Pouco ou nada faz e ainda lhe diz que nunca recebeu dinheiro nenhum e não trabalha de graça. Tinham dado o dinheiro em mão, sem qualquer recibo, e pimba! O oportunista do detetive não foi sério e eles não tinham como provar. Era a palavra de um contra o outro. É incrível como existem sempre pessoas que se aproveitam da tragédia de outras para o seu próprio benefício. Enfim, o karma existe, não é verdade? O tribunal, dado não existir qualquer prova da culpabilidade de alguma pessoa ou instituição, declara o seu arquivo.
Passam dias, meses e até anos. A televisão é o único meio que não deixa o assunto do Zórit ser esquecido. E a Maria começa a receber chamadas de programas a convidarem-na para entrevistas. A senhora não gosta especialmente de aparecer na televisão, mas entende que pode ser uma forma de espalhar a história e alguém poder identificar os filhos ou ter pistas. As experiências são muitas, agradáveis poucas. Numa delas, em frente das câmaras, falavam-lhe super bem, mas fora das câmaras tratavam-no mal como tudo, como o caso de Ana Rosa Quintana. Numa outra que gritavam e obrigavam-na a chorar. Uma mãe à procura dos filhos tem de estar num vale de lágrimas. Outras surpreendiam, apesar de não serem super afáveis e os programas pouco interessantes. Eram humanas e transmitiam esperança, como era o caso da Maria Teresa Campos. Em 1993, um polícia que se mantinha pendente do caso comenta com um detetive de Barcelona. Explica a situação da família e este compromete-se em ajudar.